Uma série de crises globais, guerra, terrorismo, doenças e alterações climáticas. É um quadro preocupante. Os líderes mundiais estão em Nova Iorque para uma cimeira das alterações climáticas da Assembleia Geral das Nações Unidas, com estes assuntos na agenda. Comigo está o secretário Ban Ki-moon. Muito obrigada por nos acompanhar. O prazer é todo meu em discutir todos estes problemas. O mundo parece um local assustador neste momento. A essência da ONU é manter a paz e a segurança. Tenho a sensação que as coisas estão a ficar fora de controlo? A ONU é líder na luta contra todos os desafios, como o Estado Islâmico, o terrorismo e o surto do ébola na África Ocidental. É claro que existem muitas outras situações no Sudão do Sul, na República Centro-Africana, na Líbia e Somália. Parece que estamos a viver num mundo com múltiplas crises, mas quando o mundo está unido, conseguimos lidar com elas. É bom e encorajador que muitos líderes mundiais venham à Assembleia Geral da ONU. Este é o momento certo. Devem demonstrar a sua liderança. A unidade de propósito é muito importante. Pedimos ao nosso público geral e online para se envolver nesta entrevista e recebemos centenas de perguntas. Recebemos esta pergunta de Dominic Cora. Consegue identificar a maior ameaça neste momento? Esta Assembleia Geral tem três questões importantes. Primeiro, o Estado Islâmico. O terrorismo é uma ameaça para toda a humanidade. Temos de enfrentar isto juntos, com forte unidade e solidariedade. Em segundo lugar, as alterações climáticas. Esta é uma questão crucial. Temos de enfrentar e manter o aumento da temperatura abaixo dos 2 graus centígrados. Caso contrário, se não tomamos medidas agora, vamos pagar um preço muito mais alto e mais um surto de ébola na África Ocidental. Estas são as três questões mais críticas, importantes e graves que exigem medidas urgentes. E a mobilização de recursos e de vontade política é por isso que estamos reunidos aqui hoje. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que pode usar a Assembleia Geral para reunir mais pessoas na luta contra o Estado Islâmico. Pretende, e passo a citar, degradar e destruir este grupo. Acha que é possível destruir um grupo como o Estado Islâmico? Precisamos de apoio incondicional e solidariedade concertada para enfrentar e combater este terrorismo. Por isso, temos de mobilizar todos os recursos. Agradeço ao Presidente Obama, aos líderes da Europa Ocidental, como a França e o Reino Unido, e à Austrália, que estão dispostos a fornecer meios. E a muitos outros países que também estão dispostos a fazer isso. Senão, receio que este elemento terrorista se vá espalhar por todo o mundo. Estaria disposto a negociar com o Estado Islâmico, sendo você o diplomata dos diplomatas? Temos assistido à barbárie, ao comportamento trágico, inaceitável da decapitação ou da brutalidade. Temos de resolver esta questão primeiro. Tem de haver grande força de vontade da comunidade internacional para que este elemento terrorista nunca seja permitido. A estratégia é complicada quando se enfrenta um grupo como o Estado Islâmico. Ainda se sente dentro da sua zona de conforto quando vemos uma coligação que mantém uma missão militar no Iraque sem o apoio da ONU? Como princípio, os meios militares não são o único recurso, como vimos nestes 4 anos de crise na Síria. Esta tragédia síria foi o terreno perfeito para o terrorismo, para se enraizar lá.
É uma situação muito perigosa. Espera-se que os líderes mundiais de qualquer país que cheguem às pessoas e que se concentrem no que têm de dizer, em quais são os seus desafios, queixas e aspirações. Mas apoia a campanha de bombardeamento no Iraque que está a ser conduzida pelos Estados Unidos e pela França? Apoiei as operações militares no Iraque, levadas a cabo a pedido do governo iraquiano. Isso apoiei. Claro que é preciso a solidariedade de todos os países que têm meios e vontade para resolver esta questão, porque esta é uma ameaça comum contra a humanidade. E sobre a Síria, como se lida com a Síria? Porque a estratégia não é muito clara. Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros russo, e vou citá-lo, disse: a Síria e o Irão são os nossos aliados naturais nesta luta. Concorda com ele? É encorajador ver que existe um aumento do consenso na comunidade internacional que deve resolver o terrorismo de alguma forma. Será que a Síria e o Irão se devem envolver mais? Os Estados-membros do Conselho de Segurança estão envolvidos ativamente em discutir sobre as várias opções, em como resolver esta questão e em como agir na Síria. Mas uma resolução seria praticamente impossível ao nível do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança, sob a presidência de Barack Obama, vai tratar destas questões, problemas internacionais, questões de terrorismo. Espero que o Conselho de Segurança esteja unido para encontrar uma boa solução para esta questão. Acha que Bashar al-Assad, o presidente da Síria, se pode tornar um aliado nesta luta? Esta situação é uma consequência da situação na Síria, não é a causa. Isso ele deve entender. Também deve fazer tudo o que puder para combater o terrorismo. Neste sentido, existe uma coligação cada vez maior na comunidade internacional. Será que podia fazer parte desta aliança? É algo que tenho de avaliar, tenho de perceber quais são as opções. Os parâmetros de guerra parecem estar a desintegrar-se moralmente, como mencionou. Assistimos a decapitações, mas as crianças também são cada vez mais vistas como um alvo. Não só no Iraque, mas na Síria e também no recente conflito entre israelitas e palestinianos, o que apelidou de ultraje moral. Os parâmetros de guerra estão a mudar. É esta a face da guerra moderna? Há uma indignação moral e temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é que não tenhamos todas essas diretrizes e princípios. São as pessoas que não os respeitam. A menos que a comunidade internacional esteja totalmente unida, e deve haver um diálogo conjunto entre líderes religiosos, políticos e líderes da comunidade civil. Deve haver uma mensagem muito clara, vinda de todas as pessoas do mundo, para que ouçam esta mensagem. Mas a ideologia é tão poderosa, se voltarmos brevemente à Síria e ao Estado Islâmico, a ideologia é tão poderosa que vemos jovens a juntar-se a este grupo em massa. Não estão a ouvir esta mensagem. Como se combate isso? Estou preocupado com este tipo de ideologia ou crença que determina a crença de outras pessoas. Isso é absolutamente inaceitável. Podemos não conseguir erradicar do dia para a noite. É por isso que assumimos uma posição firme. Esperamos que os líderes mundiais exerçam a sua liderança de forma mais abrangente, ouvindo a voz das pessoas e evitando potenciais fontes de conflito. São queixas partilhadas pelas pessoas.
É algo muito importante. Por isso, a minha mensagem sempre foi muito consistente e forte. Ouvir com atenção a voz do povo. É por isso que temos visto tantos conflitos internos. Mencionei brevemente o conflito israelo-palestiniano. Os dois lados parecem estar mais afastados do que nunca. Acha que dentro do seu mandato, que termina em dezembro de 2006, que é possível um acordo de paz? É encorajador que este cessar-fogo esteja a ser cumprido, mas é muito frágil. É por isso que estamos a trabalhar arduamente e em conversação com os líderes de todos os lados. Eles identificaram as questões subjacentes, os problemas de raiz fundamentais dessas questões. Se não abordarem as causas, o cessar-fogo pode ser apenas temporário. Pode voltar a criar o ambiente para outra onda de violência. Acontece a cada 2 ou 3 anos. É algo muito triste, por isso tenho vindo a apelar aos líderes dos dois lados para se sentarem, uma vez que já identificaram os problemas. É uma questão de conseguirmos ser flexíveis, comprometidos com a visão de um futuro melhor. Está otimista em relação a isto? Trabalho sempre com otimismo. Como secretário-geral, tenho de enviar uma mensagem de esperança e otimismo constante. É claro que estamos empenhados em reconstruir Gaza. A reconstrução não é o problema. Se a reconstrução for feita sem uma base sólida de uma solução política, é inútil, como já vimos. Em 2009, houve uma série de destruições e reconstruímos-las. Foram destruídas novamente em 2012. Foram constantemente destruídas. É por isso que eu digo que não podemos continuar assim, a construir e a destruir. Desta vez deve ser a última que construímos. Estamos prontos para construir, mas deve haver uma solução política. E essa solução deve vir ao nível do Conselho de Segurança da ONU. Deve ser extremamente frustrante para si que 5 nações com poder de veto muitas vezes exerçam o seu poder de veto em benefício próprio. Recebemos esta pergunta de Karima. Será que a ONU tem uma voz confrontada com estes países das Nações Unidas com poder de veto? Claro, as Nações Unidas têm estado profundamente envolvidas nessa situação. Eu e o secretário de Estado norte-americano, John Kerry, temos tentado um cessar-fogo juntamente com alguns países-chave, como o Egito, e há muitos países que têm ajudado. Tudo isto deve ser tratado através do diálogo político. Deve ser frustrante. Claro que é, mas é encorajador saber que os membros do Conselho de Segurança estão a discutir ativamente a possibilidade de adotar uma resolução no Conselho de Segurança para, antes de mais, ajudar a reconstruir Gaza, bem como para garantir mecanismos de acompanhamento eficazes para este cessar-fogo. Vamos olhar rapidamente para a situação na Ucrânia antes de falarmos das alterações climáticas. A Ucrânia tem uma tentativa, e enfatizo a palavra, tentativa de cessar-fogo. Está satisfeito com a situação na Ucrânia? Estou confiante porque este cessar-fogo, com base no protocolo de Minsk, se esteja a prolongar, embora tenhamos visto episódios de violência esporádica e o envio de alguma ajuda humanitária russa. A ONU tem ajudado desde o início a que a Ucrânia e os líderes russos se sentem juntos. Sinto-me confiante que estejam a falar e a trocar telefonemas e tenho-os encorajado continuamente a fazê-lo.
A perda da Crimeia, será esse o preço da paz? Acha que a Ucrânia vai recuperar a Crimeia? Já deixei bem clara a nossa posição que a integridade territorial e a soberania dos nossos países deve ser plenamente respeitada em conformidade com a Carta das Nações Unidas. Volto a apelar aos líderes da Ucrânia e Rússia para se sentarem a discutir o assunto com sinceridade. A paz e a segurança, não só da Ucrânia, mas na região, têm uma implicação muito maior do que a nível nacional e regional. Tem uma implicação global, pode afetar a segurança política, mas também a economia global. Outro problema que pode afetar a economia global, sendo uma questão que lhe é muito próxima, são as alterações climáticas. Descreveu-a como a questão crucial do nosso tempo. Ouvimos vezes sem conta que é uma altura limite. Enea Goli pergunta ao secretário-geral se ainda podemos reverter as alterações climáticas. Podemos, se agirmos agora. Esta cimeira é quase a última oportunidade para que os líderes mundiais, empresariais e da sociedade civil se comprometam. Primeiro, para conter a subida da temperatura global, para que fique abaixo dos 2 graus centígrados, e para cortar nas emissões proporcionalmente ao nosso padrão do aumento global da temperatura em 2 graus. E para mobilizar o mercado e as finanças a apoiar a adaptação de muitos países em desenvolvimento que não têm capacidade. Todos devem estar a bordo nesta causa. Todos devem estar a bordo e a realização desta cimeira é uma grande conquista, mas deve estar desapontado com a não participação dos líderes da Índia, China e da Rússia. Tenho vindo a discutir este assunto em profundidade com o líder chinês e também com os líderes indianos. Devido a um conflito de agenda, é impossível estarem presentes em pessoa. Mas a China está representada com um cargo elevado pelo número 3 da hierarquia política. Mas não estará a enviar a mensagem errada? O primeiro-ministro indiano vai estar presente, mesmo que não participe na cimeira. Chega no dia 27 para falar com a Assembleia Geral. Espero que comprometa o governo indiano nesta meta ambiciosa. Por vezes deve sentir-se desolado, porque tem sido uma grande batalha para chegar onde está agora, mas ainda há muitas barreiras para ultrapassar. É claro, há muitas barreiras para atravessar, mas temos um tempo muito limitado. Sinto-me encorajado com a participação da maior parte dos líderes mundiais, mais de 125 entre primeiros-ministros, chefes de Estado e reis, juntamente com ministros dos negócios estrangeiros e ministros do ambiente. Esta é a maior reunião de sempre, assim como a Marcha do Clima em Nova Iorque. É inédito que se junte a esta marcha. É algo sem precedentes para um secretário-geral da ONU que se junta à multidão de muitos milhares de pessoas assumindo uma posição de força. Qual é a sua mensagem? Se lhe pedir uma mensagem curta, tem um megafone na mão, qual a sua mensagem à medida que percorre as ruas de Nova Iorque? Agir de imediato. Se não o fizermos agora, vamos pagar um preço mais elevado. Este é o nosso mundo e este planeta Terra está a ser destruído neste momento. Em nome da prosperidade, devemos deixar o planeta Terra em bom estado ambiental, social e económico. Este é o nosso mundo e o das gerações seguintes. Temos uma responsabilidade moral e política. Secretary-General, many thanks for joining us on the Global Conversation. Thank you very much. Thank you.
Thank you.